todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. E nesse momento, nós vamos chamar a nossa irmã Thelma para fazer a leitura. Boa noite a todos. Boa noite. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João 7,6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita das lições, tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito do servir. Em nome do Senhor, aqui e agora. Mensagem do Caminho, Verdade e Vida, o livro por Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Agora, todos juntos, vamos cerrar os nossos olhos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare nos trabalhos dessa noite, que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar no entendimento, que todo o amor que o Cristo nos coloca no coração possa refletir no estudo, que nós possamos, todos juntos, aprender mais, abrir a mente e trabalhar mais, como Jesus nos pede. Agradecemos aos amigos espirituais que estão nos assistindo nesse momento e damos por iniciar os trabalhos da noite. Que assim seja. Hoje nós vamos ter a apresentação do livro Os Mensageiros, que é o término do estudo com a coordenação do nosso irmão João, e os alunos vão fazer uma apresentação do que foi estudado. Nosso irmão João vai apresentar. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus, nosso Pai Criador Jesus, nos abençoe mais uma vez. E veja bem, a Casa Espírita tem como uma das principais funções oferecer àqueles que são seus frequentadores a oportunidade do conhecimento, do estudo, do aprimoramento. E nós só temos que agradecer ao Centro Espírita Jesus Nazaré, na sua diretoria, nos seus representantes, trabalhadores, todos aqueles que de uma forma ou de outra representam essa casa, trabalham a fim de que os ensinamentos do Mestre possam chegar a todos. E nesse trabalho de educação, de conhecimento, eu posso me colocar na posição, não corrigindo a nossa presidente, desculpe, mas na posição de aprendiz junto com todos, porque nós ficamos aqui nessa casa que nos albergou até agora, estudando primeiro o livro Nosso Lar. E, na sequência, o livro Os Mensageiros. A gente pode definir o livro Dos Mensageiros como o céu e o inferno da mediunidade. Realmente, o livro Dos Mensageiros é um livro de estudo que não pode, de maneira nenhuma, quem folheie as páginas dele, partir para o romancismo. Seria um engano muito grande. Porque tudo que tem ali diz respeito à nossa vida. O grupo se reuniu há 2 anos e 3 meses atrás para estudar o livro Os Mensageiros. Mais precisamente, nós iniciamos o estudo desse livro dia 18/7/2013 e encerramos no último capítulo, o dia 15/10/2015.
Então nós ficamos aí 2 anos e 3 meses folheando as páginas do livro Os Mensageiros, procurando compreender os ensinamentos que André Luiz nos trazia, as orientações dos mentores espirituais, dos socorristas, quanto à nossa vida, aquilo que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Para nossa surpresa, nós chegamos à conclusão de que o livro Os Mensageiros é um livro que não pode ser estudado em 2 anos e 3 meses. A grande realidade é que está representada ali a nossa vida, o nosso comportamento dentro da evolução, no que diz respeito ao contato com os bons espíritos e com os espíritos que nos acompanham nessa jornada em que todos nós estamos empreendendo, rumo ao nosso aprimoramento moral. Então nós temos na codificação de Allan Kardec uma obra muito pouco lida pelos espíritas, que é Céu e Inferno, mas que quando a gente folheia esses livros, a gente percebe que dentro daquela obra tem muita coisa da nossa vida. Nós podemos dizer que o livro Os Mensageiros é o céu e o inferno, trazido por André Luiz para o nosso conhecimento. Allan Kardec traz a experiência de laboratório. André Luiz traz a realidade da vida que nós mesmos escrevemos. Então, hoje aqui, para apresentar o livro Os Mensageiros, nós temos 3 palestrantes. São 3 palestrantes de fora, são estrangeiros na nossa cidade. São a Kátia, é lagiana, é de Santa Catarina, mas nasceu no Planalto Catarinense. A Amanda é gaúcha, veio do Rio Grande do Sul, está aqui não faz muito tempo. O seu Joel é carioca, morou no Rio de Janeiro, ainda tem vínculos com o estado do Rio de Janeiro, mas está fundando as suas bases aqui na nossa cidade de Barra Velha. E para que vocês tenham uma ideia, o livro de Mensageiros, o estudo das quintas-feiras, junto com essas pessoas que trouxeram conhecimento de tão longe, foi verdadeiramente um grande baú, uma grande surpresa. Ao ponto de nós ficarmos muitas vezes no estudo dos Mensageiros, das 8 horas da noite até as 9h30, 15 para as 10, estudando exclusivamente o Evangelho. Porque para que nós pudéssemos entrar no capítulo seguinte do livro Os Mensageiros, era necessário compreender o Evangelho. Então os Mensageiros é o Evangelho que foi deixado de lado e o Evangelho que foi vivido. Então havia uma necessidade muito grande de que o Evangelho abrisse os nossos trabalhos e continuasse durante essa hora toda, dando-nos os ensinamentos necessários para a compreensão dos ensinamentos de André Luiz. Nós temos no início do livro Os Mensageiros, também deflagrado para que todos nós possamos conhecer um pouco melhor, o livro dos médiuns. Mostra esse livro as nossas falências. Mas eu não vou me adentrar ao assunto do livro dos Mensageiros, porque nós temos aqui 3 especialistas nisso, que ficaram 2 anos e 3 meses estudando exclusivamente o livro dos Mensageiros. Eles não trarão a vocês, provavelmente, não sei do que se trata, do que eles vão falar, mas muito provavelmente não vão trazer nome de personagens, até porque são 53 personagens, difícil de se memorizar todos eles, memorizando um e falando em um, já é uma coisa muito complicada, imagine falar em 53. São 51 capítulos do livro dos Mensageiros. Também é difícil enumerar todos eles e falar de cada um, não é verdade? Fica muito complicado. Então, para nós, durante esses 2 anos e 3 meses, o que nós procuramos conhecer verdadeiramente foi o ensinamento moral, trazido pelos grandes espíritos e autorizado André Luiz a nos informar. Então, para nós, que ficamos esses 2 anos e 3 meses estudando, nos interessava verdadeiramente o fundamento moral, tanto na parte da mediunidade, como naquilo que nós podemos levar na nossa vida. E assim, iniciando então essa palestra, porque já estão todos apresentados, eu gostaria de entregar aqui a Kátia. Kátia. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Kátia, como o João já falou, eu dou aula aqui para crianças. 90 crianças eu trabalho com eles todos os dias. E estou vendo que os olhinhos não têm diferença. É o mesmo que está aqui também. Que Deus nos ilumine, nos proteja durante essa noite. Que tudo que a gente for falar aqui seja de frutos, que a gente possa colher frutos para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Bem, pessoal, como o João já disse, nós não lemos esse livro. Nós estudamos o livro dos Mensageiros. Foi capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo,
com base sempre nas obras básicas, sempre junto com o Evangelho de Jesus, sempre. Então, iniciando a obra, André Luiz chega ao nosso lar. E ele quer mais, ele quer trabalhar mais. Ainda não estava bom. Aí Narcisa, uma colaboradora de nosso lar, diz para ele: André, vai ao Ministério das Comunicações. Lá os mensageiros têm certeza que vão te ajudar. E lá se foi André. Não foi nada fácil para André deixar o mundo aqui na Terra. Deixar a família, deixar a área doméstica dele. Não foi nada fácil, desprendimento. Imagine vocês se fosse nós, deixar tudo para trás. Filhos, maridos e seguir adiante. Não é fácil. Então André Luiz chega e pergunta: mas não posso mais visitar minha família? Claro que pode, mas não como aquele pai possessivo, aquele marido ciumento, cobrando tudo, não. E sim como um bom trabalhador, sempre para o bem, é claro. E para ilustrar um pouquinho sobre o desprendimento, como não é fácil nessa vida, eu tenho uma historinha. Um certo senhor sempre dizia: meus campos, minhas terras, conversando com um amigo, tudo isso que você está olhando é meu. Jogava as escrituras na mesa. Está vendo, as escrituras são minhas, estão no meu nome. Daí o senhor pergunta assim para ele, o rapaz que está conversando com ele: ah, é seu? Então eu volto. Que idade o senhor tem mesmo? Tenho 60 anos. Ah, então eu volto daqui a 40 conversar com vocês. Com o senhor, tudo bem? Ele: não, mas daí já estarei morto. Ele: ah, meu senhor, então nada disso é seu. Isso vai ficar para os outros. Então é para a gente refletir um pouquinho. Nada é da gente. E tudo que é da gente aqui deve ser usado para o bem dos outros. Tudo. Nosso conhecimento profissional, nossos conhecimentos, nossos dons que a gente tem, tudo tem que ser usado para o bem de alguém, sempre. Continuando com André. André Luiz chega no Ministério das Comunicações e ele diz que o Evangelho é a sua bússola. O Evangelho de Jesus é a bússola dele, que tem que ser a nossa também. Tem que nos guiar durante todo o dia. Por isso que é bom ler pela manhã, quando não está muito bem, à noite, antes de dormir. O Evangelho de Jesus é o nosso guia, sempre. André Luiz chega e se pergunta: por que os mensageiros, né? Ministério das Comunicações, os mensageiros. Lá é a comunicação de colônias espirituais para colônias espirituais, encarnados para desencarnados, é só isso? Não, André. Lá é o Ministério das Comunicações. Mas lá a gente só aprende a comunicação? Não. Lá é uma formação de espíritos trabalhadores para atuar em umbrais, em áreas de sofrimento, aqui na Terra. Tudo isso para trazer a fé e a esperança no amanhã. E lá também são preparados, nesse mesmo ministério, são preparados espíritos que vão reencarnar aqui na Terra para ser doutrinadores e médiuns. Por isso o compromisso. Se estamos aqui, será que estamos agindo certo? Isso é uma reflexão que a gente tem que pensar. Será que a nossa missão aqui, cada um tem uma profissão, um é médico, um é dentista, um é professor. Será que eu estou dando de tudo dessa profissão para o bem? Não é só pelo dinheiro. Se for trabalhar só pelo dinheiro, eu nem estaria trabalhando como professor, né? Então você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que gostar. Se você é um dentista, você não vai atender, você vai atender recebendo, é claro, estamos no mundo material. Precisamos comer, se alimentar, viver. Mas não é só isso. Será que atendemos também alguns, dando um exemplo de um dentista?
Será que eu atendo alguns que precisam também? Então é tudo isso que a gente tem que refletir. Cada um entrar dentro de si mesmo e pensar, será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Mediunidade, gente, é coisa séria. Não é brincadeira. 2 anos e 3 meses estudando, mais 2 anos do nosso lar, um pouquinho acho que eu já aprendi. É coisa séria. Não se brinca com isso. Tem que ser estudado, tem que ser analisado. E esse livro, Os Mensageiros, nos mostra muito isso. Eu sempre me pergunto assim, no final de cada dia, isso eu também aprendi com o nosso grupo. O que eu posso melhorar hoje? O que eu estou fazendo pelo meu próximo? Porque daí é uma conversa comigo mesmo, não tem como mentir, né? Vou mentir para mim? Não dá, né? O que eu fiz hoje de bom? Será que eu ajudo o meu próximo sem esperar nada? Mas nada mesmo, nem um muito obrigada. Não posso esperar nada. Será que eu estou exercitando a minha paciência? A gente usa muito o exercitando no nosso grupo. Será que eu estou exercitando a minha tolerância, a minha paciência em todos os âmbitos da vida? No trânsito, quando eu vou na padaria que tem uma fila, quando eu vou num banco Será que eu estou exercitando essa paciência, essa tolerância todos os dias? Essa análise eu vejo por mim. Eu aprendi que tem que ser feito, então eu estou fazendo. E gostaria que todos vocês aqui hoje chegassem em casa e pensassem: o que eu fiz hoje de bom? Se eu já analisar que eu fiz alguma coisa ruim, isso também já é bom, eu vi que eu errei. Porque todos nós erramos. Somos humanos, né? Mas se eu já vi que eu errei, isso já é bom. Posso melhorar amanhã. No livro Os Mensageiros, ele mostra muita falência de muitos médiuns. Eu vou comentar com vocês o capítulo 11, que é sobre Belarmino, o doutrinador. Ele partiu do plano espiritual com o compromisso de vir para a Terra e ser um doutrinador. E ainda amparar médiuns. A bondade de Deus é tão boa, que ele nasceu numa casa espírita, uma família espírita. Isso já é muito bom. Já tinha o conhecimento de pai, de mãe. E ele foi trabalhar numa casa espírita. No começo tudo bem, tudo tranquilo. Daqui a pouco, ele começou a se achar o máximo. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor médium daqui desse centro. Aqui para mim não tem melhor que eu. E começou a botar defeitos nos médios trabalhadores junto com ele. O que aconteceu com o Belarmino? A humildade já desapareceu. Então, nós temos que cuidar disso, para a gente não se perder nos nossos compromissos, porque não só Belarmino, mas todos nós partimos do mundo espiritual com compromissos. Cada um sabe dentro da sua consciência que nós temos um compromisso aqui. Para isso a gente tem que pensar, usar essa nossa fé raciocinada, né? O que eu posso fazer para ajudar? E Belarmino se perdeu então. Já começou a criticar a todos, já partiu para o lado político, já se tornou um grande político, já esqueceu a humildade, a tolerância, perdeu tudo. Se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho do livro, desse capítulo 11. Aqui Belarmino diz: faz muitos anos saí de nosso lar, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Então, como eu já falei, ele saiu do mundo espiritual, ele já havia prometido o que ele ia fazer aqui. Grandes promessas. Entretanto, meus amigos, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Então, ele não foi forte o suficiente. Será que ele tinha como evangelho a sua bússola? O evangelho de Jesus, gente, é a nossa orientação do dia a dia. Todos se perdemos, não só Belarmino, todos nós.
ver nos médios que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Já começou a ver só os defeitos. As coisas boas já sumiram. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Então veja bem a falência de um doutrinador, de um médium que veio do mundo espiritual para cá e faliu. E essa não é a única, são várias histórias que André Luiz relata que ele vivenciou. Então nós, amigos, como nós estamos agindo? Essa é uma pergunta que a gente tem que... É uma viagem, acho que a viagem mais difícil do ser humano não é para o exterior. Isso aí se economiza, se vai. Não é passar numa casa, numa hotel fazenda em Lages, que é lindo. Não, isso é fácil. A pior viagem é aquela interior. Viajar aqui, ó, para dentro de si mesmo. Redescobrir seus erros, suas falhas. Nossos compromissos. Qual é o meu compromisso? Qual será o meu compromisso aqui na Terra? Se nós fizermos hoje o nosso compromisso, quem não quer evoluir? Quem não quer desencarnar e ir para um mundo melhor? Eu, pelo menos, quero, não sei vocês, mas o meu objetivo é esse. Agora, se a gente falhar aqui hoje, amanhã, depois, a gente vai voltar novamente, começar do zero de novo. E isso já é uma oportunidade que Deus nos dá, Jesus nos dá. Mas eu acho que se a gente caprichar no hoje, o amanhã será melhor. Para encerrar, vou ler umas frasezinhas para vocês que eu achei muito bacana. A felicidade faz você ser doce. A dor faz você ser humilde. A luta faz você ser forte. O sucesso faz você brilhar. Mas somente Deus faz você progredir. Obrigada. Eu estudo o livro do Mensageiro baseado no Evangelho, no conhecimento do dia a dia, do exercício do dia a dia. E agora nós vamos escutar a Amanda, que também vai nos trazer um recadinho relacionado aos mensageiros. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Vamos pedir à espiritualidade que nos acompanhe todos nós, para que possamos colher bons frutos do que hoje foi falado aqui. O livro dos Mensageiros nos ensina a necessidade da mudança para que possamos ser melhores. O que seria essa mudança? Mudar é uma coisa tão difícil, né? Mudar de cidade, mudar de emprego. Mas a pior mudança, a mais radical, é a mudança íntima. É muito difícil a gente se libertar das nossas más tendências. Mas, como a Kátia comentou, nós temos o Evangelho, que é a nossa bússola, que é o que vai nos encaminhar para um lugar melhor. Ou, pelo menos, para sermos um pouco melhor do que fomos ontem. No capítulo 37 do livro Os Mensageiros, que é no santuário doméstico, nós nos deparamos com a história de uma senhora, uma viúva, abnegada na caridade, na leitura do Evangelho, na prece diária, onde morava numa casa muito humilde com seus 3 filhos, mas ela não desanimava. Muitas vezes ela não tinha nem o que comer dentro de casa, mas ela confiava. Assim como nós, com certeza, não conseguimos ainda fazer. Quando nos deparamos frente a um problema, a primeira coisa que a gente se pergunta, por que isso, meu Deus? Eu fiz tanto bem, eu procuro sempre fazer o bem para os outros, por que isso está acontecendo comigo? No caso dessa senhora não era assim. Ela continuava e ela acreditava profundamente que as coisas aconteciam por algum motivo. A casa humilde dela, aos olhos materiais,
paroquiais, quando André Luiz chega com um grupo de espíritos para uma reunião mediúnica, ele conta o quão iluminada aquela casa era e que era um verdadeiro hotel 5 estrelas para os bons espíritos, onde os espíritos, os irmãos infelizes, não conseguiam se aproximar dessa casa. Então, isso comprova o quão importante é a leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, a prece diária e a confiança em Deus. Quando nos voltamos para o bem, para a caridade, quando somos pacientes no amor, nós com certeza recebemos, somos gratificados de uma forma que muitas vezes não é a que nós esperávamos, mas que com o trabalho incessante é a única forma que nós precisamos, que é simplesmente se sentir melhor com nós mesmos. Esse livro, Os Mensageiros, ele teve 2 anos e 3 meses de estudo. Eu acredito que eu devo ter pego 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E muitas vezes, diante de algumas atitudes minhas, eu me deparei com pessoas me dizendo assim: o que adianta você ir toda semana e ler o Evangelho, estudar? O que adianta isso, se você age dessa forma? E hoje me pergunto, o que nós somos? Nós somos apenas trabalhadores. Nós somos espíritos errantes, encarnados por uma oportunidade divina para nos tornarmos melhores. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. A caminhada é dura. Nós passamos por situações complicadas. Mas assim, a fé que nós temos de que tudo um dia vai melhorar é o que nos conduz para frente. Porque essa é o verdadeiro propósito para Deus na nossa vida. Que nós olhemos para frente e nos enxerguemos um pouco melhores do que nós éramos ontem. Nós somos todos médiuns. De uma forma ou de outra, nós somos médiuns. Só que as nossas más tendências, elas ainda são muito fortes. Nós trazemos junto conosco, junto com o nosso espírito, muitas coisas ruins. Então, existe o médium do bem e o médium do mal. E nós estamos sempre propícios a nos deixar tomar conta por espíritos infelizes, inferiores, simplesmente por nós não vigiarmos. Tem uma frase que diz assim: o médium que não está esterilizado não poderá fazer o bem a criatura nenhuma. É necessário, então, que ele volte para o fogo. Comece do zero. Por isso que é tão importante a disciplina. É tão importante nós irmos atrás disso. Mesmo que seja difícil. Irmos. Neste mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, o André Luiz nos relata a chegada de uma tempestade. E junto com ela, ele nota espíritos com aparência assombrosa. E ele fala, se refere a eles assim, que eles se arrastam pela rua. São espíritos tão apegados à matéria que eles ainda sentem o incômodo da chuva, assim como nós, que somos encarnados. Esses irmãos infelizes, eles procuram um abrigo para fugir, da chuva. E ele também diz que quando eles se aproximam da casa dessa senhora, dessa viúva, logo eles voltam e continuam o percurso, à procura de um lugar para ficar. Onde que provavelmente eles vão conseguir abrigo? Eles vão conseguir em bares, casas noturnas, lugares onde a ociosidade reina. Porém, se nós não vigiarmos, eles também podem se abrigar nas nossas casas, junto conosco.
Por isso, meus irmãos, é muito importante que encaremos toda e qualquer situação como uma oportunidade. Pois Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Ele nos mandou para cá, no mundo de provas e expiações, para nos redimirmos de erros que com certeza nos trazemos do nosso espírito. Erros que nós às vezes nem imaginamos que possamos ter cometido, mas eles estão lá. E um dia nós vamos nos lembrar deles. Então, vamos fazer o possível para quando nós partirmos desta terra, quando nossas memórias voltarem, que as boas sejam maiores do que as ruins. Que as encarnações passadas, por mais que elas vão ficar grafadas no nosso espírito, que elas não sejam mais tão importantes, porque pelo menos em uma encarnação nós fizemos o que era certo, de uma maneira ou de outra. Façamos proveito do instrumento que nos foi concedido no nosso corpo físico e que possamos assim seguir nossa caminhada rumo à nossa melhor. Muito obrigada, uma boa noite e fiquem em paz. Esse capítulo que a Amanda comentou é um capítulo muito importante, porque nós olhamos a nossa casa de fora, a gente parece assim, né? As portas estão fechadas, o portão está com um cadeado e tem um bulldog ali na frente, né? Não, bulldog não, esses cachorros mais bravos aí, né? Pitbull, colocamos pitbull. Esquecemos que para os espíritos não existe pitbull, não existe cadeado, mas existe um convite que nós mesmos fazemos, né? Os espíritos que a Amanda comentou, espíritos tão arraigados no mal, que quando eles estão caminhando, se arrastando pelas ladeiras do Rio de Janeiro, arma-se uma borrasca violenta e André Luiz de cima olha aquelas manchas escuras vagueando e pergunta ao orientador, o que é aquilo? E ele lhe diz, são espíritos, irmãos nossos, ainda tão apegados à matéria, tão materializados, que fogem da chuva que se aproxima, porque as gotas da água lhes ferem. Procuram um abrigo, como nós. Se nós estivermos na chuva, não procuramos um abrigo? Não procuramos algum lugar que nos ampare? Eles também. Aonde é esse abrigo, então? Que André Luiz está falando? Casas que não estão com o verdadeiro cadeado, com as verdadeiras trancas, que são as trancas do amor, da caridade, da fraternidade, da justiça, do perdão, que são diretrizes do Evangelho de Jesus. Então, quando nós estamos de posse desse conhecimento, passamos a transformar a nossa casa num lar para bons espíritos, e não um albergue para aqueles que vagueiam pelas ruas sem destino. Isso nós precisamos pensar. Esse capítulo é muito interessante, mas eu tenho certeza que o seu Joel está trazendo também para nós coisas muito interessantes em relação ao livro dos Mensageiros. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Irmãos, queridas irmãs. Nasci na cidade lá de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Morei na cidade do Rio de Janeiro 26 anos, uma escola de vida, e mais ou menos imagino essa situação que aconteceu. E, em primeiro momento, também quero desejar que a espiritualidade maior esteja presente nesse momento para nos assistir, para nos acompanhar nessas simples palavras que vamos proferir agora. O meu enfoque é o capítulo 46 dos Mensageiros, Aprendendo Sempre, onde há uma reunião na casa da irmã Isabel, que foi falado anteriormente. Essa reunião era um culto do Evangelho no lar. Uma casa muito simples, a gente imagina no subúrbio do Rio de Janeiro uma casa simples. E naquele momento tinha um salão, né? E com a presença ali, contadas por André Luiz, né? De 35 irmãos encarnados e mais de 200 irmãos desencarnados. Então, uma presença espiritual muito grande, não só dos irmãos encarnados, mas dos desencarnados também. E havia um salão com uma mesa, e nessa mesa tinha um prontuário de pessoas. Prontuários
São fichas de cada pessoa que vão à casa espírita e solicitam um atendimento fraterno, espiritual dos irmãos desencarnados, né, dos mentores espirituais daquela casa, que nós temos também, porque a casa espírita tem isso. Então, André Luiz observou aquela mesa contendo um grupo de fichas, né, cadastrais de pessoas. E aí ele perguntou, não, antes disso, o mentor espiritual do grupo de André Luiz observou essas fichas e observou que havia nelas a solicitação de pessoas encarnadas que estavam necessitadas de amparo e socorro. Então as fichas eram exatamente isso. E André Luiz indagou, mas eles recebem tudo o que pedem? Eles, as pessoas que estão cadastradas ali, respondeu o mentor, muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto podemos ajudar. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e não falta na escola da vida alunos preguiçosos e ansiosos pela realização sem o menor esforço. Aí é aquela questão importante na vida de todos nós. É preciso frequentar a casa, é preciso fazer todos os tratamentos espirituais, seja no corpo, seja no espírito, mas também a pessoa tem que fazer a sua parte. Tá? É necessário um esforço de cada um para fazer o seu tratamento, prosseguir o seu tratamento. Então, concluiu o mentor. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte desassistida. A maior parte desassistida porque não faz um esforço próprio. Porque nós temos aqui, eu me lembrei agora exatamente, campanhas, por exemplo, campanha em outubro, né? Outubro rosa, novembro, outubro azul. Por quê? Porque há uma incidência muito grande de câncer, de mama, etc. e tal, e precisa fazer uma prevenção. De quê? Exames médicos, laboratoriais, etc, etc. Mesma coisa. Então, a pessoa que mesma coisa, ele necessita de um tratamento, quer melhorar-se, quer melhorar quer seja orgânico, quer seja físico, precisa também fazer a parte dela. O Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, a nossa bússola, no capítulo 25, buscai e achareis, item 1, está bem claro lá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele a porta de se bater. O item 2 também é análogo. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Irmãos, queridos irmãos, queridas irmãs, cada um passa por suas dificuldades. Cada um tem, ou no lar, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, a dificuldade necessária. É preciso estar com o Evangelho de Jesus sempre na mente. Porque quem está com o Evangelho de Jesus na mente já sabe que tem que orar quando sair de casa, quando vai para o trabalho, quando sai do trabalho, etc. Há uma oração constante. Então, há uma necessidade de se precaver quanto às dificuldades que ocorrem no seu dia a dia. Então, eu acho que as pessoas que não foram atendidas nesta solicitação de melhora, como é uma coisa comum hoje também, infelizmente, é porque não fizeram o esforço necessário. E Deus, necessariamente justo e bondoso, não vai dar uma atenção àquele que é preguiçoso, que não faz por onde para ter. E o capítulo 5 do Evangelho de Jesus, bem-aventurados aflitos, item 20, nos conclama
nos estimula a sair do homem velho e constituir-se o homem novo. Dizer assim, pois, que uma santa emulação nos anime e que cada um de nós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer nossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada. A obra, pois, meus bem-aventurados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as vossas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, irmãos queridos, é necessário divulgar o Evangelho, participar e ter a presença de Deus. Finalmente, um livro muito interessante, o Evangelho de Chico Xavier, que fala na questão 263. Sobre a terra, tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma de um instante para outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Tudo mais há de ficar com o corpo que se desfará em nós. Não vale a pena tanta luta por nada. Os irmãos falaram aí do material. Precisamos crescer interiormente, adquirir valores que sejam eternos. Uma simples célula cancerígena, coisa pequena, que nos apareça no corpo e joga tudo no chão, mas a gente joga para fora, não é verdade? Vamos partir para o além com os tesouros da alma. Como é que haveremos de nos apresentar aos que nos endossaram a reencarnação de mãos vazias? Precisamos ser alegres, ter confiança em Deus, amar os nossos semelhantes. No momento da morte, nada, porque todos nós vamos morrer, no momento da morte, nada nos valerá, tanto quanto a consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência e pela atenção. Meus amigos, como deu para perceber, na verdade, o livro dos Mensageiros é o Evangelho. E engana-se aquele que acredita que a mediunidade é salvadora, que a mediunidade vai nos tirar de uma posição constrangedora diante da divindade, porque nós nos reunimos na beira de uma mesa e dizemos que somos médiuns. Porque a mediunidade, verdadeira mediunidade, é o exercício, a prática do Evangelho. Se nós formos acreditar que a mediunidade única e exclusivamente vai nos tirar da condição de inferioridade que nos encontramos e nos jogar para a luz, para as grandes estrelas, se nós acreditarmos verdadeiramente nisso, temos que pegar todas as obras de André Luiz, todas as obras de Francisco Xavier, através dos grandes espíritos como Emmanuel, tirar das nossas prateleiras, porque estão nas nossas prateleiras e não na nossa mente, nem na condição de livros que estão sendo estudados. Muito pelo contrário. Vamos tirar esses livros das prateleiras, colocar numa caixa, vender na reciclagem e pegar o dinheiro e fazer alguma coisa dentro de casa. Porque a grande realidade é que os mensageiros, esse livro, Os Mensageiros, nos mostra a falência dos médiums, porque todo médium é um mensageiro. Ele foi preparado, foi treinado na espiritualidade maior para chegar aqui e trabalhar na caridade, no amor ao próximo, na compreensão, dedicando-se inteiramente, porque não há médium de um dia só, não há médium de um momento só, e muito menos de um momento para o outro. O médium é trabalhado, ele se prepara durante muitos anos, décadas mesmo na espiritualidade, para chegar aqui e poder ter as suas antenas psíquicas aumentadas, de maneira que ele possa receber as informações dos grandes espíritos, e ao mesmo tempo serve de ambulatório aos espíritos doentes, que através dele vem se comunicar conosco, a fim de nos mostrar as suas dificuldades. O médium, verdadeiramente médium, sabe que o Evangelho deve ser vivido, exemplificado,
todos os momentos da vida. Não há médium que se prepare com 15 minutos de antecedência do trabalho mediúnico, pelo contrário. Aqui, aqueles que são médicos, trabalham na Casa Espírita Jesus Nazaré, tenho certeza que concordam comigo. O verdadeiro médium é aquele que, fim da reunião mediúnica, daquele momento em diante, já se entrega aos braços de Jesus, procurando as oportunidades santas de redenção, a fim de se preparar como verdadeiro trabalhador da luz para a próxima colheita. O médium, verdadeiramente médium, é aquele que se prepara constantemente e segue o preceito de Jesus, quando Jesus disse para todos nós: orai e vigiai. Não se deixe levar pelas informações negativas, levianas, doentias. O livro dos Mensageiros está repleto de médiuns no inferno da sua consciência, que estiveram aqui na terra e, ao invés de fazer com que esse mandato santo fosse verdadeiramente utilizado em benefício daqueles que os procuravam, utilizou para o seu engrandecimento próprio, muitas vezes caluniando, ferindo, aproveitando da bondade e muitas vezes da humildade das pessoas que confiam cegamente nos médiuns. Porque quando nós dizemos assim, eu sou médium, a pessoa que não tem conhecimento muito próprio em relação à mediunidade, acredita que a mediunidade é dado uma santidade àquela pessoa, quando na verdade o mandato mediúnico é uma ferramenta para o bem e deve ser conquistado pelo trabalho constante na caridade. Não há médium sem o trabalho da caridade. Não há médium que possa se dizer assim: eu recebo a influência dos bons espíritos, mas não sou capaz de sair de casa, visitar um doente, levar um pão, colaborar com uma cesta básica, dar um conselho de amor, perdoar uma ofensa e fazer com que aquele outro que estava numa posição de inferioridade moral possa ser reconhecido como um indivíduo criado por Deus. O médium que não trabalha na caridade exaustivamente não pode ser considerado ainda um missionário divino. Não sou eu quem estou falando, está no livro dos Mensageiros e Missionários da Luz, outro livro que fala da falência dos médiuns. Porque nós não podemos falar das conquistas mediúnicas. Muitas pessoas dizem assim para mim: seu João, o senhor fala bastante da falência e as vitórias. E eu lhes pergunto: contrata-se uma empregada doméstica para que ela faça errado? Prepara-se um médium na espiritualidade por décadas a fio para que ele chegue aqui e se entregue aos devaneios do seu orgulho, da sua vaidade? Será que os mensageiros divinos, aqueles que estão do outro lado, que trabalham nesse setor de comunicação, nesse ministério, eles apostam em nós para que nós erremos? Da mesma maneira que nós não contratamos ninguém para que faça o trabalho errado, a espiritualidade maior confia. Nos seus enviados somos todos mensageiros. Todos nós passamos pelo treinamento. Agora cabe a nós saber. Porque nós sabemos. Essa é a grande verdade. Para que canto nós iremos? Nós iremos para o canto dos justos? Ou daqueles que forem fiéis? Nós sabemos, é só perguntar a nós mesmos o que é que nós fazemos na nossa consciência. Ser médium é como ser mãe. Há uns anos atrás, quando eu escutei isso, achei muito bonito. E depois fui analisar uma coisa muito grave. Mas ser médium é como ser mãe. As mulheres não dizem que ser mãe é sofrer num paraíso? Ser médium é sofrer no paraíso. Porque não existe médium que não sofra. O médium deve olhar o seu sofrimento como uma oportunidade de regeneração, de conquista, oportunidade de trabalho. Será que Jesus nos coloca diante de um jardim para que nós não sangremos as mãos? Se não é Ele o divino jardineiro? Se Ele é o divino jardineiro, quem somos nós então? Somos os seus auxiliares. Ele nos entrega o canteiro. O nosso canteiro está cheio de ervas daninhas, porque durante décadas a fios, durante muitas encarnações, ao invés de nós colocar ali as sementes das boas flores, a boa semente, nós semeamos espinhos. Recebemos hoje a colheita dentro dos nossos lares,
no nosso emprego, nas nossas falências. Mas Jesus não nos abandona, mas também não faz o trabalho por nós. Nos encoraja e diz assim: João, não desanima. Olha aqueles que feriram as mãos no trabalho santo da redenção. Já se encontram lá na frente. Inicia o trabalho. Você pode chegar lá um pouco atrasado, mas vai chegar. Aduba a terra com o suor do teu rosto, com o sangue das tuas mãos. Porque assim você terá mérito diante do Criador, porque deu tudo de ti. A exemplo da mulher que no gasofilácio joga as últimas moedas que tinha, mesmo para a sua alimentação. Somos nós então, esses jardineiros da confiança do Mestre, seus trabalhadores, e precisamos iniciar essa jornada, que é de sangrar as mãos, sim, porque ser bom, e ser bom trabalhador na seara do Mestre, não é ir lá para a praia, sentar numa cadeira, ficar pegando o sol, e alguém nos passando bronzeador. Pelo contrário, é possível que o médium, quando ele viaja pelo país, visitando os centros espíritas, fazendo palestras, conversando, fazendo seminários, depois de uma semana exaustiva, nós perguntamos então a esses mensageiros, onde estavam os pontos turísticos de Barra Velha? Ele não vai saber nos informar. Pergunta a Haroldo Dutra Dias, qual o melhor restaurante de Barra Velha? Qual o melhor restaurante de Florianópolis? E ele vai dizer, melhor restaurante eu não sei, mas na casa do presidente daquele centro onde nós estivemos, a mulher dele, rapaz, estava abençoada. As suas mãos eram de luz quando fritou aqueles bolinhos para nós que estávamos com tanta fome. Porque nós esquecemos quem é o verdadeiro trabalhador. Porque nós nos preocupamos exclusivamente com a matéria. Mas a matéria é perecível. Ela desaparece, ela vira pó. Alguém conhece uma única pessoa que seja aqui, que tenha 150 anos? Daqui 150 anos não seremos lembrados. Quem era meu tataravô? O nome dele? A minha tataravó, meu tio da 4ª geração, quem era? Não sei. Ficou no passado. Mas o bem que ele fez leva com ele para a eternidade. Nós podemos não nos lembrar dele agora, porque não temos memória para isso. Mas Deus leva em conta tudo aquilo que fizemos no bem. E tudo aquilo que fizemos no bem está na nossa memória. Não se apaga. Então, o grande trabalhador, de acordo com o livro dos mensageiros, na mediunidade, o verdadeiro mensageiro é aquele que chega aqui e a única memória que ele procura cultivar, a única, é a memória do bem. A memória da caridade. Porque é necessário que o instrumento esteja perfeito para que o bom cirurgião faça a cirurgia perfeita. Se nós entregarmos ao cirurgião um bisturi enferrujado, o bisturi não deixa de ser bisturi, mas está preparado para a cirurgia. A cirurgia feita com esse bisturi pode infeccionar. O médium que não está preparado na caridade, no amor ao próximo, não leva em consideração o seu estudo, aquilo que precisa ser feito para o seu aprimoramento moral, é como bisturi enferrujado. O seu atendimento, a sua cirurgia, o seu trabalho na cura, ao invés de curar, pode sim causar infecções maiores. Mediunidade não é brincadeira. Tanto não é brincadeira, que nós podemos pegar todas as obras de André Luiz, e todas elas, de uma maneira ou de outra, trata de mediunidade. Mas quando nós perguntamos aos trabalhadores da casa espírita, onde estão os grandes ensinamentos sobre mediunidade, nos aponta o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, para que nós possamos compreender melhor, é o início do trabalho, trazido por Allan Kardec. Obra primorosa, gigantesca, mas que foi dividida mais tarde por Francisco Cândido Xavier e André Luiz, trazendo as obras complementares. Estudemos o livro dos médiuns e não nos esqueçamos de Francisco Cândido Xavier e de André Luiz.
ali está o conhecimento que precisamos. Mas o médium ainda tem mais um trabalho a fazer. Falou-se aqui da cesta básica, falou-se de caridade, de participação. Sim, é verdade. O médium tem que ter essa participação. Tem que pertencer a um grupo, sim. Porque um grupo se fortalece. E quando ele estiver caindo, outros o levantam. Mas é necessário também que esse mesmo médium faça por conta própria o trabalho individual da caridade, que muitos médiuns, infelizmente, hoje chamam de assistencialismo. O assistencialismo, tão pregado em alguns lugares, é, na verdade, o exercício da caridade para aquele que ainda não tem imantado em si essa memória do bem. Precisamos desse exercício para poder servir. Eu quero agradecer nesse momento a esta casa que nos deu essa oportunidade do estudo durante 2 meses, 2 anos e 3 meses. O livro Os Mensageiros tem conhecimentos profundos e nós não podemos ter o orgulho, a prepotência, a vaidade de dizer que nós, em 2 anos e 3 meses, encerramos os conhecimentos desse livro. Porque se nós formos estudar o primeiro capítulo, 2 anos e 3 meses é muito pouco. Então o Espiritismo tem muito para se aprender. É necessário muitos anos, porque depois de lermos, estudarmos cada capítulo, é necessário aplicar aquilo que aprendemos. Eu agradeço a essa casa, a diretoria, que nos deu essa oportunidade, né, de estarmos aqui, a esse grupo maravilhoso, a todos os grupos da casa, que eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra nos auxiliaram sempre. E principalmente a paciência dos bons espíritos que estiveram sempre aqui, nos auxiliando a compreender o livro Os Mensageiros, mas principalmente o Evangelho. Nos resta agora continuar o estudo e praticar aquilo que está ali, para, quem sabe, um dia, quando chegarmos do outro lado, chegarmos um pouquinho melhor. Obrigado a todos.